Bom dia, irmãos, bom dia a todos que nos escutam nesta hora. Nós queremos começar o culto da Primeira Igreja Batista aqui em São Carlos. Eu quero nesse instante convidar o irmão Jean a nos dirigir a Deus em uma palavra de oração. Oremos com o irmão Jean. Oremos. Santo Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pelo seu cuidado, pela sua fidelidade, Senhor Deus, por suas bênçãos derramadas em nossas vidas, Pai. Amém, Jesus. Graças te damos pelo cuidado que o Senhor tem tido com nossas famílias, Pai, pelo seu amor, Senhor Deus, incondicional. Te pedimos sua proteção nesse momento, Pai, de crise, com essa epidemia, Senhor Deus. Te pedimos que eu olhe pelas nossas famílias, tanto aqui em São Carlos, Pai, mas nossas famílias espalhadas aqui pelo Brasil, Senhor Deus, seja conosco e fala conosco, Senhor Deus, através do pastor Marcos, Senhor Deus, que possamos usar as ferramentas da mídia, Senhor Deus, para que realmente a sua palavra chegue a cada família, Senhor, espalhada em São Carlos e, quiçá, Senhor Deus, nesse país também, Senhor Deus. Seja conosco, usa a vida do pastor, usa a vida dos intérpretes, Senhor Deus, aqui. E fala aos nossos corações, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós queremos aproveitar essa oportunidade para trazer algumas informações e desafios para a vida da nossa igreja. Nós estamos ativos, estamos atuando nesse mundo de crise, nesse mundo de muita dificuldade. Então, você que faz parte da nossa igreja, eu quero trazer 2 desafios para que possamos ser instrumentos de Deus para abençoar muitas vidas. Essas ações têm a ver com ações de compaixão e graça, tem a ver com algumas ações que iremos fazer. Primeira delas, doação de sangue. Nós sabemos que nós estamos vivendo em nossa cidade uma grande necessidade nos hospitais de doação de sangue. Então, se você é doador e você já tem esse hábito, quero convidar você, que é membro dessa igreja, a procurar o serviço em nossa cidade. Tem o número é 16, o nosso DDD da cidade, 3509-1230. Nesse número você pode agendar o melhor horário para que você durante a semana possa fazer a sua doação. E se você tiver alguma dificuldade, você pode procurar o pastor Giovanni da nossa igreja. O pastor Giovanni poderá lhe dar maiores orientações. A segunda ação de compaixão e graça tem a ver com a mão amiga. Nós sabemos que há uma grande possibilidade de que essa quarentena tenha dias mais longos em nossa cidade e nós queremos muito que você, que não está no grupo de risco e queira ser voluntários para ajudar idosos a partir de 60 anos, quem sabe no mercado, na farmácia, ou fazer qualquer uma outra ação de compaixão para com seu irmão, que você procure a mim ou procure o irmão Mateus, e você assim estará dizendo que é voluntário. Quem sabe nesses primeiros dias não seja tão necessário, mas quem sabe mais adiante, alguns desses idosos, nós temos alguns idosos em nossa igreja, alguns têm familiares aqui, outros não, e se você quiser fazer parte como voluntário, procure a mim ou o irmão Mateus, e você vai fazer parte dessa equipe chamada Mão Amiga, que estaremos estendendo as nossas mãos para abençoar esses idosos. Que Deus nos abençoe, são os avisos desta manhã. Eu quero convidar você nesse momento, com a sua família, em sua casa, onde você estiver, para levantarmos um clamor pelo nosso país. Eu quero lembrar das muitas necessidades, não apenas pela pandemia e pelos enfermos, nós precisamos lembrar também de que o nosso país precisa continuar nos trabalhos, pelos empregados, pelos empresários, orarmos também por cada funcionário, os da área de saúde, daqueles que são essenciais para que o país continue a funcionar. Eu quero também lembrar de alguns irmãos de nossa amada igreja, irmãos que estão pedindo oração nos grupos da igreja. Eu quero convidar você por alguns instantes, onde você estiver, você baixar a sua cabeça para orarmos por esse enfrentamento da pandemia, pelo nosso país
e também por nossa igreja. Oremos ao Senhor. Ore você também. Pois vida, forças pra
Meus irmãos, estamos na igreja realizando este culto, embora não tenhamos público aqui, estamos seguindo as recomendações das autoridades, vivendo o isolamento social, mas por certo a igreja ela está mais junta do que nunca. A primeira igreja batista em São Carlos, não estamos isolados, estamos juntos. É verdade que estamos separados geograficamente, mas nós temos acompanhado cada dia a vida dos irmãos. Eu quero pedir que os irmãos continuem ajudando a sua igreja. Estivemos na igreja esses dias e o trabalho da reforma do telhado, nas salas, na cozinha, graças a Deus estamos chegando ao final desse trabalho. Uma palavra muito especial para o projeto Vidas Locais. Que bom que estamos terminando essa primeira parte, mas nós temos compromissos financeiros. E também eu quero lembrar os irmãos da nossa oferta para missões mundiais. A oferta continua também muito necessária para os missionários que estão espalhados por este mundo afora. E se você tem a sua oferta, seja para missões mundiais, seja seu dízimo, seja para trabalhos locais da igreja, eu quero convidá-lo a fazer o seu depósito na conta da igreja. Eu quero nesse instante passar para você o nosso banco, Banco Itaú, agência 0484, repetindo, agência 0484 e a conta corrente 24001, dígito 5, repetindo, conta corrente 24001, dígito 5, Banco Itaú. E você pode fazer a sua transferência da sua casa mesmo, não precisa se deslocar para ir ao banco, e assim a igreja dará continuidade aos seus trabalhos e os seus desafios e projetos já anteriormente assumidos, especialmente a obra de missões mundiais. Você não pode faltar com esse compromisso. Queremos trazer nesta manhã para a sua vida, para o seu coração, a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Novo Testamento, na carta de Tiago. Essa epístola tão necessária para o nosso dia, porque fala de uma fé prática, de uma fé que nós vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa comunidade, na nossa sociedade. O texto se encontra em Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 15. E eu leio assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Eu quero orar por sua vida nesse momento, eu quero orar por cada um de nós. Nosso Deus, nosso Pai, que a Tua palavra lida nesta hora, que a Tua palavra, Senhor, possa no dia de hoje trazer resposta ao nosso coração. Se houver algum coração aflito, um coração inquieto, que a Tua palavra possa calar e sossegar o nosso coração. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, o Teu Filho bendito. Amém.
eu quero trazer como proposta nesta manhã a confiança em Deus em tempo de crise. O texto de Tiago tem muito a ver com os nossos dias. Eu queria lembrar que, de repente, dormimos em um mundo e acordamos em outro. Aquele mundo tão seguro em que a ciência e a tecnologia nos dava toda a segurança, que a nossa saúde, os nossos recursos eram suficientes para nos dar paz. Podíamos fazer planos a curto e a médio prazo, mas tudo mudou. Meus irmãos, vivemos em um tempo tão diferente. Em pouco tempo, o mundo se tornou inseguro, as pessoas vivem aflitas e não sabemos mais o que fazer. Nesse tempo, eu quero trazer uma palavra de esperança. Esperança da palavra de Deus para todos aqueles que nele confiam. Por isso o tema desta mensagem é confiança em Deus em tempo de crise. Mas eu queria lembrar os versículos 13 e 14. E a primeira coisa que eu quero falar nesta manhã, talvez não seja o seu caso, mas eu queria que você pudesse refletir como o mundo tem vivido. E a primeira coisa, eu quero reconhecer quem somos. Tiago diz, na leitura que fizemos, que o homem é aquele que só pensa no agora, que o homem não tem controle sobre o seu futuro, que o homem não tem certeza sobre nada, mas ainda assim, ele vive como se tivesse essa certeza. Tiago apresenta nesse texto como as pessoas daquela época viviam, muito parecido com o nosso tempo. Os homens do nosso tempo planejam, eles sonham, mas eles não têm consciência da presença de Deus. Tiago, por certo, não está proibindo os homens de fazer os seus planos, mas sim de viver como se Deus não existisse. Veja o que diz o texto. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade. Lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. A primeira coisa que eu quero mencionar nesse texto e nessa manhã é que o homem de hoje é muito parecido com o homem da época de Tiago. É um homem egoísta. É o ser humano que olha apenas para as suas necessidades. São planos de pandemia. Podemos confiar em Deus. Nos conta de um homem que depois de um tempo de plantação e chegando a época da colheita, disse Jesus que aquele homem olhou para os seus celeiros e não cabiam todos os frutos do seu trabalho. Ele pensou consigo mesmo e disse, já sei o que farei, vou derrubar esses celeiros, vou construir novos celeiros, maiores celeiros, eu vou colocar tudo aquilo que eu arrecadei. E ele diz para si mesmo, diz o texto de Lucas, que aquele homem olha para si e diz, alma, tem muito bens em depósito para muitos anos, descansa, bebe e folga. Era assim que nós vivíamos até pouco tempo atrás. Nós vivíamos festejando, nós vivíamos pensando em nós mesmos, e como este homem da parábola que diz para si mesmo, olha, descansa, não se preocupe, você tem comida, você tem bebida, você tem que gozar a vida. Jesus conta que nesta parábola Deus fala com este homem e faz a seguinte pergunta, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Esse é o grande problema que Tiago vê no homem do seu tempo. É um homem que vive como se Deus não existisse. Ele quer ter lucro, gozar a vida. Ele quer viver para si mesmo. O segundo aspecto desse texto de Tiago, olhando para o versículo 14, Tiago diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã.
que é a vossa vida? Pergunta Tiago. O que é a vossa vida? Ele mesmo responde: sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Parece-me que esse texto nos apresenta uma outra característica do homem do tempo do apóstolo Tiago, que é o mesmo problema de hoje. Um homem que é frágil, um homem frágil, um homem que se sente poderoso, um homem que se sente forte, dono de si, que faz planos, que projeta o futuro, mas ele não sabe o quanto é frágil. Tiago, portanto, diz que ele é frágil como uma neblina. O homem é tão frágil como o vapor. Este é o problema que Tiago aponta para o homem sem Deus. Tiago compara esse homem como uma neblina. Que comparação, irmãos! Somos como um vapor, mais passageiro que isso é impossível. É assim que nós somos. Não há resistência em nós mesmos. Estamos aqui agora, daqui a alguns minutos, talvez não estaremos. Quem garante? Portanto, essa pandemia traz para nós essa realidade. Somos frágeis. E Tiago escreve isso em um tempo tão distante do nosso, mas olhando para a palavra de Deus, que se renova a cada dia, que é viva, que é eficaz, uma palavra contemporânea, nós podemos olhar para o homem de hoje e perceber que o homem continua egoísta e frágil. Mas eu quero trazer a segunda possibilidade desse texto. Eu queria pensar não apenas reconhecer quem somos. Somos egoístas e frágeis, mas eu queria lembrar que há uma outra possibilidade que Tiago nos apresenta. Nós podemos ser aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que reconhece quem é Deus. No versículo 15, Tiago diz como nós devemos nos portar. Repito, Tiago não está contra fazermos planos. Ele não proíbe fazermos projetos pessoais. O que Tiago está falando para nós nessa manhã, como diz o texto, em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Essa é a melhor resposta para o nosso tempo. Tiago apresenta que há uma esperança para o homem de hoje. Confiar a sua vida e os seus planos nas mãos de Deus é a solução para a sua vida. Embora estejamos vivendo em um mundo de insegurança, um mundo de incerteza, existe um Deus que é poderoso. Eu sei que a cada hora nós assistimos os jornais, nós temos notícias das mídias sociais, o nosso coração fica pequeno, amedrontado, estamos com medo, mas eu queria que nesta manhã você pensasse na possibilidade de olhar para Deus e dizer que Deus pode tudo. A expressão "se o Senhor quiser" não é uma expressão de dúvida, mas é uma condição dele. Ele pode qualquer coisa. Se Deus quiser, não que ele não possa, mas a condição é dele. É preciso entender que em tempo de... O texto de Jó, no capítulo 42, verso 2, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É essa palavra de Jó, é essa compreensão que ele tem de Deus. Deus é aquele que pode todas as coisas. Foi preciso que Jó passasse por muitas lutas, por muitas tribulações, por muitas dificuldades, mas Jó compreendia que de fato Deus pode todas as coisas, e o seu pensamento, e o seu projeto, e os seus planos para cada um de nós, cada filho seu,
não pode ser impedido. Portanto, quando o Tiago diz que nós devemos dizer, se o Senhor quiser, Tiago nos adverte para esta certeza, confiar em Deus. E ainda sobre esse reconhecimento de Deus, no versículo 15, ainda, Tiago continua a escrever dizendo: não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Que grande verdade a palavra de Deus nos declara. Sim, com Deus, todas as coisas, todos os planos podem ser realizados. Tiago nos adverte, portanto, do perigo de vivermos sem colocar Deus em nossa vida, em nossos planos, mas também a palavra de Deus nos afirma que se nós colocarmos Deus em nossa vida, nos nossos planos, os medos, as preocupações, elas dão lugar para a certeza de que com Deus nós faremos grandes coisas. Sem Deus, os nossos planos estão fadados ao fracasso. Com Deus, iremos sobreviver a todas as tribulações. Pode vir pandemias, pode vir vírus, crises das mais diversas. É preciso confiar tão somente em seu nome e no poder de Deus. Eu quero concluir nesta manhã lembrando do texto. Primeiro, a palavra de Deus nos adverte que mesmo diante das dificuldades da vida, como estamos vivendo, essa pandemia do Covid-19, é preciso entender que isto revela o quanto o homem é, ao mesmo tempo egoísta, ele é frágil. Duas coisas que nós vimos na humanidade. Mas a segunda e grande mensagem desse texto bíblico, sem dúvida, para o nosso tempo, para os nossos dias, para refletirmos, é que de fato Deus, Ele tem todo o poder e com Ele os nossos planos são estabelecidos, porque Deus é poderoso. Que nessa manhã você possa ter a certeza, como Tiago afirmou, de que Deus pode realizar seus planos em sua vida. Então somente confie em Deus e convide Ele a fazer parte da sua vida. Entregue os seus temores, entregue os seus medos, entregue as suas preocupações. Deus há de cuidar da sua vida. Que Deus nos abençoe.